Eu vou começar esse vídeo fazendo uma pergunta. Se você que está achando meu canal e é ateu, se por acaso viesse um crente e dissesse para você que vai orar por você para que Deus lhe abençoe, você ia achar bom ou ruim? A minha resposta é que eu acharia bom. E eu vou explicar. Eu já vou deixar claro que eu sou uma pessoa que acredita em Deus. Eu não vou muito para a igreja, eu não oro todos os dias da minha vida, mas muitas vezes eu oro, muitas vezes eu agradeço pelas coisas. Então, sim, eu acredito em Deus, apesar de minha fé não ser 100% boa, assim, não ser incrível, não ser exatamente um cristão, assim por se dizer. E assim, cara, um problema que eu vejo muito grande é extremismo, cara. Extremismo em praticamente qualquer coisa é horrível. Eu nem sei dar um exemplo de uma área, um comportamento que, se você for extremista, seja bom, sabe? Ou seja, sei lá, é aceitável. Mas enfim, antes da gente continuar com esse tema, lembrando que todo mundo que doa aparece no final, né? Doações via Pix. E é isso, vocês são simplesmente incríveis. Eu não vou me alongar muito nessa parte pra gente ir logo pro tema, sem muita enrolação. E eu até botei um God of War de fundo aí, né? Já tem God já pra fazer referência, porque eu tô falando de Deus. Tá, isso foi muito ruim, essa piada foi horrível. Nem foi uma piada, foi um trocadilho. Nem foi trocadilho, enfim, esquece. Bora pro vídeo. Tá procurando lugar pra assistir série, filme, anime, documentário, tudo isso é no Meta TV. Tem desenho pro seu filho, tem novela pra sua mãe, tem série de romance pra sua namorada, tem um filme de ação pra você, tem absolutamente tudo. Lembrando que no Meta TV tem 492 canais ao vivo, tem Nickelodeon, National Geographic, tem futebol, tem absolutamente tudo. E o Meta TV funciona em praticamente qualquer coisa, celular Android, Smart TV, TV Box, Fire Stick, tablet ou computador. E se você não acredita no quão bom é esse aplicativo, eu lhe digo que é muito bom mesmo, e pra te provar, no comentário fixado eu vou te deixar um código para você usar no Meta TV que vai te dar 3 dias grátis para você testar e descobrir se realmente o aplicativo é tudo isso que eu tô falando, e eu te garanto que é. E se você colocar o seu Gmail, você vai ter mais 4 dias, totalizando uma semana inteira só para você experimentar essa belezura. Então instale o Meta TV, que, sério, é um ótimo aplicativo e vale muito a pena. Eu mesmo assisto filmes por lá. Cara, eu vou começar o vídeo de hoje falando uma coisa muito interessante. Como eu já disse, meu posicionamento, né, que no caso é ser uma pessoa que é mais de Deus, assim, não sou totalmente, mas acredito, assim, em Deus. Então, assim, eu não vou dizer que eu sou cristão, porque eu acho um desrespeito dizer isso, porque eu não oro todo dia, eu não leio a Bíblia todo dia, entende? Eu acho que um cristão, na minha concepção, é alguém que lê a Bíblia, tenta seguir a Deus mesmo, errando muitas vezes, e tá todo dia ali orando, lembrando de Deus um pouco, e tem dias que, assim, eu nem penso sobre, então eu acho que é um desrespeito dizer que eu sou cristão. Cristão, evangélico, enfim, entenda como quiser. A pessoa que acredita em Deus, Deus Jesus Cristo, esse Deus que eu tô falando. O que acontece? O vídeo de hoje não vai se aplicar, né, só a cristões, não sei como é que se fala, evangélicos. Também, se você for de outra religião, isso pode ter acontecido com você. Antes de eu dar esse exemplo, né, cara, o que aconteceu pra eu estar fazendo esse vídeo, né? Eu tava aqui pensando em um tema de vídeo, até que isso foi um tempo, né? Até que um inscrito me manda uma doação. Ele me mandou um comentário muito interessante, que ele falou, pô, é, volta pra Deus, né? Ora pra Deus, se aproxima mais dele e tal. E beleza, tudo bem até isso. Só que eu lembro que nesse comentário que ele fez, nessa situação, né? Ele até pediu desculpas por estar sendo meio chato, cara. E assim, foi uma coisa muito pequena, mas eu vim reparar um tempo depois que esse era um típico caso de uma pessoa que não queria ser incômoda, chata, entende? Porque assim, eu vejo que o problema de muitas pessoas se afastarem de religião, de Deus, é simplesmente pelo ambiente da igreja. E eu vou dizer, assim como eu disse lá no meu canal secundário, que vai estar aí na descrição, né? É, assim, na verdade não é que nem eu disse, não é que nem o escrito disse. O que você tem que seguir é Deus, entende? Não é as pessoas da igreja, você não pode deixar isso te afastar, isso é verdade. Você não pode deixar que esse ambiente te afete. Mas muitas vezes acontece, você cresce rodeado de gente cristã, que às vezes não é o melhor exemplo, e as pessoas sempre querem dar uma de moralistas, de boas pessoas, mas são pessoas ruins. Aí você acaba, né, associando a imagem de Deus àquilo, né, como se Deus fosse os cristãos, como se Deus fosse a igreja, quando Deus não é nada disso, não tem nada a ver com isso. A religião é do homem, entende? Deus é separado, entende? Então a gente não pode cometer esse erro. Mas o que acontece?
Aí muito cristão, ele age de uma forma assim que não aproxima o outro de Deus, sabe? Ele vai realmente sendo extremista, cara. Isso afasta demais qualquer pessoa. E eu falo isso porque eu tenho um amigo, né? Acho que ele vai até ver esse vídeo. Que assim, recentemente ele me chamou para uma vigília de igreja. E eu fui mais como uma forma, né? Porque ele era aniversário dele e tal. Chegando, né? E ele queria que eu fosse. Eu falei, tudo bem, vou, uma experiência nova e tal. A última vez que eu fui eu era bem pequeno. E eu fui, sabe? Eu gostei, né? Tinha coisas ali que eu fiquei meio na dúvida, não vou mentir. Mas em um geral achei o ambiente bacana, sabe? Gostei das orações, achei bacana as pessoas que estavam em vícios, drogas, essas coisas e foram lá para poder tirar os seus vícios, sabe? Para ter uma cura divina, né? Como elas acreditam. E, cara, isso foi realmente incrível, sério. Eu fiquei muito maravilhado com isso, porque fazia até muito tempo que eu não ia numa igreja. As orações minhas sempre foram, né, em casa. Só que o que acontece? Esse é um caso, eu não vou dizer que é raro, mas assim, muito cristão, né? Principalmente pessoas mais velhas, digo eu, sempre querem te empurrar a religião de um jeito incrível. E eu também vou falar sobre os ateus, tá? Agora nessa primeira parte que eu tô falando sobre cristãos, evangélicos e tal, mas os ateus também têm, né, seu extremismo. O que acontece? Esse meu amigo, ele me chamou pra essa vigília e, cara, ele falou que queria e tal, só que assim, ele não me obriga, ele não fica empurrando a religião pra mim, entendeu? Mas assim, eu vejo claro nele a felicidade de estar seguindo Deus, de estar lendo a Bíblia, de estar fazendo as coisas, entende? E cara, isso é muito bom, porque ele chega e fala, pô, se quiser orar, ora, entendeu? Eu vou te recomendar esse livro aqui de Deus, essa coisa e tal. E eu acho muito bacana tudo isso, cara. E eu acho difícil encontrar, assim, pessoas assim. Eu não vou generalizar de forma alguma, falar que é 99% das pessoas, mas no meu caso, muitas pessoas da minha família, muitas pessoas da minha vivência, sempre foram as pessoas que disseram vai para a igreja, vai para Deus, vai para isso aquilo, e no final de tudo nem elas mesmas iam, entende? Nem elas iam para esses lugares, elas só falavam vai, 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 e, enfim. É como seguir o exemplo de alguém que não faz o que está dizendo, né? Se alguém fala que você deve fazer alguma coisa, ela não faz, fica difícil acreditar nela, fica difícil fazer isso, ainda mais quando você é mais jovem. E o que acontece, cara? Acaba que por essas influências você deixa de lado, entende? Você não dá muita ligância. Claro, você vai crescendo, você vai, né, aprendendo, você decide se vai ou não acreditar em Deus. Só que esse é o de menos, né? Pessoas que falam, né, se a sua família é tipo, acredite em Deus e tal, e eles não vai, isso é o de menos, entende? Se você vai ou não, isso aí é de você. Agora tem pessoas que obrigam mesmo, entende? Tem famílias que é assim, ou você é cristão, cara. Tem gente que nasce em família cristã e não quer ser cristão de forma alguma. E muitas vezes é porque os pais afastam eles de Deus. É essa coisa de forçar tanto a pessoa a ser de Deus que ela acaba não sendo, cara. Não há como você obrigar alguém a ser de uma forma e esperar que ela goste, cara. O ideal mesmo, na minha opinião, é você apresentar aos poucos, entende? É você mostrar os lados bons daquilo. E com o tempo a pessoa vai começar a gostar daquilo, cara. Agora essa é uma atitude muito extremista. E assim, eu vi até alguns comentários aqui, principalmente um que eu pensei muito sobre, que é o quê? Teve um inscrito que falou que ele foi meio que excluído só por ser ateu, sabe? Assim, não acreditava em Deus e foi visto com maus olhos por um monte de cristão. Não sei se ele falou que seria em sala de aula, era família. Mas, cara, mostra que fica mais difícil ainda você, né, se aproximar de Deus dessa forma. E volta a lembrar, cara, que nem o escrito disse no canal secundário. Deus não é igreja, não é religião, Deus é fora disso, entende? Deus não são as pessoas que falam de Deus, Deus é essa entidade superior, né, benéfica, que as pessoas dizem, né, que há bondade no coração dela, entende? Que é de todo bem. Então, assim, a gente não pode deixar essas atitudes nos afastarem de Deus, essa é a verdade. E eu falo isso, né, seguindo meu posicionamento de acreditar em Deus. Só que também existe outro lado da moeda, que agora eu vou comentar, que é o que? O ateísmo, né, cara? Assim, não tem nem como dizer, cara. Ateu que fica enchendo o saco é chato demais, mano. É muito chato. Assim, crente consegue ter muito problema, cara. Muito. Por quê? Porque crente é sempre. Não é sempre, mas muitos que eu conheci. É porque sempre é generalizar todo mundo, mas sempre o crente
que acha que tá sempre certo, ele sempre vai te rotular como demônio. Tudo pra pessoa é demônio, entende? Isso é terrível, terrível mesmo. Agora, o ateu também não é santo, que nem eu já tava falando, cara. O que não falta é ateu, assim, principalmente quando a pessoa é mais jovem, entende? Eu já falo, não sou uma pessoa muito velha, entende? Então, assim, eu vejo isso. E aí a pessoa vira ateu e tal, e acha que é aquela verdade absoluta do mundo, entende? É bacana quando a pessoa fala, beleza, eu não acredito nisso, entende? Mas é por causa disso que disso e disso, e seu Deus é seu Deus, entende? E agora eu volto pro início do vídeo. Se você é ateu, você acharia ruim que alguém te abençoasse com Deus, falasse bem assim, pô, te abençoe, espero que Deus cuide de você, entende? Cara, tem ateu que se dói com isso, falta morrer. Como que você pode achar ruim alguém que acredita em um Deus superior de toda a bondade do mundo, de todo o coração, entendeu? De tudo que é de bom, entendeu? De toda a perfeição. Entende? Como que você pode achar ruim que alguém diga pra você que vai torcer pra que um cara de toda a bondade no coração cuide de você? Não há por que achar ruim, entende? É incrível, cara. É um ato de carinho imenso. É como se a pessoa dissesse, cara, a coisa que eu mais acredito nessa vida, eu espero que ela também cuide de você. Entende? É por isso que eu gosto tanto desse meu amigo, é por isso que eu me sinto realmente bem, é por isso que, tipo, eu consigo dar uma chance a mais pra religião, porque, assim, que nem eu falo, que nem eu já falei aqui, né? Religião não tem nada a ver com os homens, né? Mas, assim, com os homens que eu falo é com igreja, com essas coisas físicas, entendeu? Você tem que buscar o que tá acima disso. Só que essas coisas vão influenciar, não há como dizer que não, entende? Se você tá numa roda de pessoas cristãs que, assim, elas ficam te empurrando o cristianismo, sabe? Elas ficam te empurrando Deus a cada momento e dizendo que você tá errado. Ou de duas, uma, ou você vai aceitar, ou você vai começar a questionar isso de uma forma incansável. Você vai começar a pensar, pô, esse pessoal tá enchendo muito saco, isso, aquilo, eu já não sei se eu gosto tanto, entende? Então, assim, quando você tem pessoas como esse amigo meu que falam, pô, Deus é bom, Deus é legal, Deus me ajudou nisso, eu acho que vai ser bom pra você, eu quero que você faça isso porque isso me deixa feliz e acredito que também vai te deixar feliz. Aí é incrível, cara, você se sente mais condicionado aí pra esse tipo de ambiente, cara. É a mesma coisa com ateu, cara. Ateu eu acredito que muito das. Não vou dizer muito, mas acredito que muito ateu passa por esse problema, cara, esse problema de simplesmente ser excluído por cristão e tal, eles virem com essa, como que eu posso dizer, visão diferente, e aí cristão falar que é o demônio, falar que é o capeta, falar, aí se você não presta, porque você não acredita em Deus. Cara, até esse meu amigo mesmo, ele conversando comigo, ele disse que acreditava em Deus e tal, só que ele tava com umas dúvidas. E cara, assim, eu falo isso porque quando eu era mais novo, eu ia pra igreja, eu realmente ia assim, muitas e muitas vezes. E eu até que gostava, sabe? Eu achava legal. Só que você não pode ter dúvida na igreja, assim. Nem todas, claro. Algumas são mais de boas. Mas assim, muita igreja tem que ter certeza, cara. Teve dúvida, o quê? Não, vai morrer, não acredita mais em Deus. Olha só, ele teve uma dúvida. Entende? Isso acontece mesmo, cara. Assim, é aquela coisa de tipo, como assim você tá duvidando do meu Senhor, Senhor Todo-Poderoso, cara? E a gente é ser humano, cara, às vezes a gente duvida. Mas o mais essencial de tudo não é você, sabe, nunca duvidar, entendeu? Porque a fé é acreditar em algo que você não vê. Às vezes você vai duvidar, cara. Na Bíblia eu sei que tem exemplos assim, eu falo, não li a Bíblia, entendeu? Mas eu sei que tem exemplos de pessoas que duvidaram de Deus, mas elas não se deixaram cair, cara. Então o problema nunca é duvidar, mas assim, acontece da pessoa levar isso como um erro fatal dentro da igreja, duvidou, entendeu? E eu falo isso até pela experiência desse amigo meu. Ele disse que certa vez estava duvidando de Deus, entendeu? E não podia falar muito isso, não podia compartilhar, porque vai compartilhar com quem? Entende? As pessoas estão lá, nossa, desacreditou de Deus, é ateu, entendeu? Cometeu uma blasfêmia, um pecado. E mais uma vez volta a falar, não é todas as igrejas assim, gente. Muita gente generaliza tudo que eu falo, mas é o que eu vejo, cara. Então assim, tem seus pontos bons e seus pontos fracos, ser ateu, ser cristão, entende? Tudo isso. Eu não tô aqui para discutir se você deve ser ateu, se você deve ser cristão. Eu tô aqui para dizer que é o seguinte, cara, existem os dois lados extremos e, na minha mais humilde opinião, acredito que o cristianismo, né, os cristãos evangélicos, por muita forma errônea de agir, entende? Eles acabam afastando pessoas que poderiam se juntar à igreja, cara.
Porque, assim, muito tempo da minha vida eu tive muita visão da igreja de tipo assim, pô, é pessoas tentando me convencer a um Deus quando muitas vezes nem as pessoas que estão lá dentro são realmente boas, entendeu? Elas estão fazendo mais merda do que gente que tá aqui fora, que tá no mundão, como elas dizem. Então acaba que você tem uma visão errada, cara. E sim, muitas igrejas é assim, muitas grupos que acreditam, se juntam para falar sobre Deus, é assim mesmo, não há como negar. Só que muitos também não são, cara. Nessa vigília que eu fui, tinha muita gente boa, entende? Assim, e atualmente as igrejas estão ficando até mais liberais. Eu lembro que quando eu ia pra igreja, quando eu era mais pequeno, sempre tinha, não em todas, mas algumas tinham um problema de tatuagem, rosto da pessoa, o jeito que ela se vestia, entende? Aquela parada de, nossa, ela é desse jeito, então eu já não sei se é muito, né? Aquela coisa de ser meio, sabe, julgamento mesmo, entende? É um preconceito sobre a pessoa sem realmente conhecê-la. E nessa vigília que eu fui, eu vi que, cara, existia gente de todo tipo. O que não faltou era gente com adereço, era um brinco aqui, um brinco lá, entendeu? Tinha várias tatuagens, entende? Então acaba que, com o tempo, é realmente inerente da religião aceitar coisas, entende? É só vocês verem as festas aí, acho que é não é o carnaval, não, acho que é festa de igreja, né? Antigamente, se eu não me engano, acho que era na Idade Média, não lembro a época, desculpa, mas assim, antigamente a igreja ela não aceitava festas. Era como se fosse assim, horrível, tremendo. E aí com o tempo ela começou a aceitar, entende? Tem até a questão da ciência, que muita gente diz que a religião não acreditava na ciência, dizia que era isso, aquilo e tal. Mas agora, como ela não pode mais negar a ciência, então ela se junta a ela, né? É a mesma coisa das festas, cara. Depois de um tempo que as festas foram se popularizando, elas não podiam mais falar que era uma coisa do demônio e tal, e simplesmente se juntaram, né, juntaram as festas à igreja, entende? E, mais uma vez, não tô aqui para dizer que tá errado, tá certo, mas assim, a verdade é que, sim, acredito que as igrejas estão, né, é, esse ambiente de acreditar, de levar a palavra de Deus, tá cada vez melhor, entende? Assim, não vou dizer as pessoas, mas o ambiente está se tornando mais liberal. Ao menos é a minha visão. Talvez você que esteja do outro lado, você pode dizer, não, eu acho que tá ficando até pior, entendeu? Mas se você acha isso, é só você comentar aí, entendeu? Que a gente debate sobre, não tem problema. Esse aqui é um canal para todo mundo falar o seu ponto de vista, a sua opinião. Então, assim, acredito eu que muito dessa forma errada de agir acaba afastando as pessoas que poderiam querer acreditar em Deus, cara. Porque vamos ser sinceros, você que tá aí do outro lado, pensa comigo. Cara, não é incrível acreditar na existência de alguém que morreu por a humanidade inteira, entende? É incrível, cara. É uma coisa que eu sempre falo. Mesmo que você não acredite em Deus, mesmo que você não acredite em Jesus, nada. Na minha opinião, é Deus, Jesus, né? Jesus é a mais bela, o mais belo exemplo de ser humano, cara. Muita gente se inspira no Superman, muita gente se inspira no Batman, muita gente se inspira, sei lá, no Coringa, entendeu? Em alguma figura ficcional. Então, se esse tipo de pessoa vê Jesus como uma figura ficcional que realmente não existiu, acredito eu que ela pode ter de Deus a mesma impressão, a mesma visão de tipo, beleza, esse cara não existe, só que ela pode levar ele como um exemplo para a vida. Por quê? Porque assim, apesar de para essa pessoa Jesus não ter existido, cara, ainda assim a imagem de Jesus é muito boa. É o que a gente chama de perfeição de ser humano, entende? É o ser humano que acolheu as pessoas de todo tipo, prostituta, bandido, o que quer que fosse, entende? Disse que amaria essas pessoas e que se elas quisessem sair do pecado, que fossem com eles. Então assim, a lição desse vídeo talvez seja que assim, eu acredito que essas pessoas extremistas que agem dessa forma na religião acabam afastando as pessoas que poderiam realmente gostar de religião, poderiam realmente ter um ambiente bom, entende? E eu acredito também que quando a pessoa se torna assim, ela acaba por si, né, acaba podendo se tornar um ateu extremista, né, que vai contra tudo e todas e odeia religião e Deus e tal. Isso também é muito chato, entende? Talvez isso seja uma consequência disso, acredito eu que sim, é uma consequência. Sim, vai nascer gente que não vai ter nem contato com religião um pouco, e simplesmente vai virar ateu e sair aí espalhando ódio só porque quer, mas acredito sim que o ateu ele pode ser uma consequência indireta ou direta, né, dessa forma desses cristãos agirem, entende? Mas é aquele ponto que eu já falei, né?
Deus é diferente de religião, entende? Você tem que levar Deus pro coração, não a religião. Então é esse o vídeo, gente. Eu espero que eu tenha conseguido passar aqui, né, o que eu quis dizer de forma clara, né? Teve 19 minutos aí, se eu não passei de forma clara, eu não vou passar de forma nenhuma, simplesmente não vão conseguir entender. Mas assim, deixem seu relato aí, né, sobre alguma experiência que vocês já passaram boa ou ruim com algum cristão, ou então com algum ateu, entende? Eu acho muito interessante. Apesar de eu não responder os comentários, né, nem todos, alguns eu respondo, eu acabo que vejo sim a maioria dos comentários, isso é verdade. Então assim, provavelmente eu vou ler o seu comentário e quem sabe a gente conversa, enfim, não sei. E é isso, cara. Muito obrigado, vocês são incríveis e é isso, não sei muito mais o que falar. Tá aí, todo mundo que doou no Pix, vocês são simplesmente incríveis e é isso. Fiquem com o próximo vídeo e assista esse outro vídeo aqui que eu falei sobre alguma coisa que eu não sei, né? Um vídeo recomendado só pra você. E esse outro vídeo aqui que eu falei sobre imagem pessoal, beleza, enfim, é umas coisas que eu considero útil para você se dar melhor na vida, né? Um vídeo de autodesenvolvimento, como as pessoas dizem, né? Acho que é importante você ver. Obrigado, eu sou o Yarlo e tchau.